The Project Gutenberg e-book of um brado contra as monterias de cerco aos lobos na província do Alentejo. These e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this ebook. Title: Um brado contra as monterias de cerco aos lobos na província do Alentejo. Author: José Paulo de Mira. Release date: June 5, 2009. E-book Jogo da Velha 29039. Most recently updated, January 5, 2021. Language: Portuguese. Credits: Produced by Pedro Saborano. Produced from scanned images of public domain material from Google Book Search. Asterisco 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 Start of the Project Gutenberg e-book Um brado contra as monterias de cerco aos lobos na província do Alentejo. Asterisco 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 Um brado contra as monterias de cerco aos lobos na província do Alentejo por José Paulo de Mira. Evoratip de FC Bravo, Rua de Aves 23 e 25.875. Um brado contra as monterias de cerco aos lobos na província do Alentejo por José Paulo de Mira. Evoratip de FC Bravo, Rua de Aves 23 e 25.875. Um brado contra as monterias de cerco aos lobos na província do Alentejo. E por quem? Por quem foi antigamente um grande entusiasta delas, mas por isso mesmo, pela grande prática e experiência que tem do objeto, é agora contrário a elas, desde que carecem os meios de que antigamente se dispunha para a boa ordem, execução e resultado delas. Falhou pela experiência não só por ter assistido a muitas, como também por ter planeado e dirigido não poucas, também porque revendo os planos antigos, aonde encontrei alguns muito bem elaborados, em outros tive de emendar o local da partida de alguns pontos, por isso que se deve ter em vista a qualidade do terreno a percorrer com relação aos outros pontos, por uns terem de atravessar terreno dobrado muito matagoso e ribeiras a atravessar, quando outros pontos tinham só terreno plano sem ribeiras e mato fraco. Eilam disto também tive de mudar o centro de algumas montarias, porque estes devem ser em uma bacia, donde o cerco geral, quando chegue às bandeiras, se possa ver todo de um lado ao outro fronteiro, não ficando parte alguma do cordão em cova funda donde se não possa observar o belo aspecto do cerco, todo por igual, porque é então dificultoso poder-se conter o povo nestas covas sem que corram para as alturas a presenciar o que se passa, e então se mata 4 para depois irem contar etc. Também se deve ter em vista que estes centros do cerco não tenham mato muito forte,
pelo perigo que há dos caçadores atirarem direito uns aos outros sem se verem, mas sim ser o terreno de charneca ou mato curto e suficiente a que os lobos vão para ali de vontade julgando poderem se esconder ou acoltar. Isto era quando ainda havia os elementos próprios de que se dispunha, e depois na transição de faltarem estes até ao completo acaso da boa ou má execução delas. Invoca-se na atualidade montarias de cerco, só lembrados do bom êxito que elas antigamente produziam, mas não se lembram que isso é impossível agora por faltarem os meios de que então se dispunha, e da submissão a que os povos estavam costumados a obedecerem às autoridades fossem elas quais fossem. Antigamente era a gente das povoações e dos montes sujeitos às ordenanças, avisados pelos cabos para comparecerem no dia e local, aonde se mandavam reunir, e então ali o alferes ou patente superior delas mandava fazer a chamada, e todos aqueles que tinham sido avisados e não compareciam sem motivo justificado eram depois presos na cadeia os dias que o sargento-mor ou capitão lhes marcava. Eilam disto todos os milicianos concorriam às monterias debaixo das ordens dos seus superiores, e estes responsáveis em fazer cumprir as ordens que recebiam para executar sobre o plano da monteria no seu ponto a percorrer, e também eram castigados os milicianos que não compareciam. Também igualmente ia a tropa de linha, e principalmente aqui os de cavalaria, indo seu piquete com superior para cada um dos pontos marcados às ordens do director de aquele ponto, para o coadjuvar no seu bom desempenho, e mesmo prender algum transgressor às ordens por este mandada, etc. Todos os diversos directors de cada um dos pontos 5 eram obrigados a fazer conduzir, até ao centro do cerco ao local aonde estivesse a autoridade superior diretora daquela monteria, toda a caça morta pela gente do seu ponto, de repousa inclusive para cima. E só então depois de findada a monteria e todo o resultado ali reunido é que a autoridade superior dava a ordem para cada um dos caçadores poder retirar e dispor daquilo que matou. Com todos estes elementos de ordem e sujeição, e marchando todos à mesma hora, cada um dos diversos pontos, que para isso se escolhiam de propósito os sítios das diversas reuniões o mais uniformes possíveis para todos terem a mesma distância a percorrer, e marchando logo destes sítios não só para diante, mas sim para os dois lados a dar logo as mãos, ou encontrar os vizinhos dos outros pontos que também faziam outro tanto, assim mesmo era às vezes dificultoso de vir sempre um grande cordão de gente em boa ordem, sem que por qualquer motivo, como passagem de ribeiras, etc., se não despegasse mais ou menos, principalmente enquanto não chegavam a meio caminho, que então já o cordão principiava a vir mais junto e depois a filas dobradas. Por isso mesmo quando dirigia algumas era necessário ter comigo 3 ou mais criados a cavalo, e quando estando no centro observava pelo som dos tiros que algum dos pontos vinha muito adiantado aos outros do lado oposto,
tinha de mandar correr fogo e a tempo e horas a avisar o director de um para demorar mais a marcha, assim como a outro para abreviar a fim de todos chegarem às primeiras bandeiras brancas e ao mesmo tempo, local este aonde estavam colocadas as esperas, e depois de todos terem chegado ao dito local então se dava o signal, para marcharem até as bandeiras vermelhas, aonde só entravam os caçadores das esperas a acabar de matar alguma coisa. Ora isto era observado quando ainda havia quase elementos de ordem 6 posteriormente nas últimas monterias que dirigi, sempre a pedido da autoridade superior, além da gente avisada por ela oficialmente pelos administradores de conselho, regedores etc. Escrevia eu particularmente a todos os amigos lavradores de todas as diversas freguesias a empenhá-os particularmente para coadjuvarem o bom desempenho daquele serviço por si e pelos seus subordinados, ia de véspera para o local do centro a colocar as duas ordens de bandeiras e no dia designado logo pela manhã ia ao sítio ou aonde se mandava reunir os esperadores, e marchava então com elas, a colocá-los convenientemente em roda das primeiras bandeiras, e não aonde cada um se queria ir pôr de espera, porque assim podia mais facilmente haver uma desgraça de se atirar em direção a outros sem se saber de tal, além da ajuda dos criados para irem avisar os diversos pontos para chegarem todos e ao mesmo tempo, ia eu pessoalmente correr e observar a maneira como vinha a maior parte do cordão, e o que observava então? Grande parte dos lavradores, a quem a monteria interessava diretamente, encontrava-os em grupos, ou merendando e despejando as borrachas com grande gritaria de ânsia, ou vinham reunidos pelas estradas tratando e conversando nos seus negócios, menos no objeto da monteria, quando não vinham experimentando qual das suas cavalgaduras andava ou corria melhor, muito mais adiantado do que o cordão, e quando os admoestava para darem o exemplo, às vezes me responderão que tinham ido para si divertirem. Ora isto era em coisa que diretamente lhes interessava a elas na maior parte, por isso com que direito podiam exigir do sapateiro, por exemplo, que fosse pelo mato rasgar o seu fato, quando a ele os lobos não lhe iam à casa comer a alcofa, as sovelas e o cerol. Felizmente com esta ainda que pequena ordem sempre se matou algum lobo, e não houve desgraça de gente morta a se lamentar, desde então vendo a impossibilidade de conseguir a boa ordem e subordinação nas monterias de cerco, desisti de ser influente delas e a algumas outras a que assisti posteriormente como mero curioso vi sempre a desarmonia que em todas se dava, nunca chegando o cordão a tempo uns dos outros, sendo eles dele donde depende o bom éxito, vindo alguns pontos com mais de uma hora de adiantamento aos outros, fugindo os lobos pela abertura ou vácuo que havia de uns aos outros, cada um fazia o que queria, cada qual ia pôr-se de espera onde bem lhe parecia, e o resultado sempre era não se matar lobo algum, ainda que fossem vistos alguns, mas só sim se matava muita caça,
que era o principal ponto de se juntar muita gente com essas vistas. Deixei afinal, de ir a elas mesmo como particular pela impressão desagradável, que me causava tanta desordem, e sem ver jeito algum de tal se poder remediar, o não haver muitas desgraças a lamentar por todos a tirarem sem ordem é isso devido ao acaso ou providência divina. Antigamente ninguém ia para as esperas senão os caçadores escolhidos para isso em todas as freguesias, e iam munidos de uma ceidala distribuída pela autoridade apresentar-se ao diretor da monteria, para este os colocar convenientemente no sítio ou destinado. Presentemente vai para as esperas quem quer, pôr-se aonde lhe parece, e cada um faz o que lhe apraz. Antigamente, quando algum diretor dos diversos pontos ouvia atirar na sua frente sem ser no local das bandeiras brancas, ia ou mandava logo lá obrigar essa pessoa a incorporar-se no cordão. Presentemente que cada um faz o que quer e principalmente depois de estarem vulgarizadas as espingardas de 2 canos, vão certos curiosos com um cano da espingarda atacado de bala, e o outro de chumbo adiantado do cordão fazendo esperas parciais a que chamam esperas falsas. Não atiram senão de frente 8 ou mesmo enquilhado de cara a algum lobo que vem recolhendo ao centro da monteria, fazendo fugir este para trás ou para os lados, e indo romper o cordão para trás por às vezes ainda vir este com intervalos de uns aos outros, como também atiram a caça miúda que lhe aparece, fazendo do cordão seus cães que lhe espantam a caça para elas se irem divertindo. Na monteria de cerco, por mais bem calculada que seja das distâncias dos diversos raios ao centro que os pontos tinham a percorrer, e por mais bem dadas as ordens para todos cumprirem, com a falta dos elementos que antigamente havia de que então se dispunha, é agora presentemente impossível executar-se o seu plano à risca, e por isso muito duvidoso se não ineficaz o resultado. Estas monterias não se podem fazer de inverno por causa das ribeiras cheias, ainda que o dia não amanhecesse chuvoso, por ter infalivelmente o cordão de se partirem ir procurar sítio ou de as poder atravessar. Também se não podem fazer de verão por causa do grande calor, e ter o cordão de se partir em procura de água em algum poço para então a gente beber, etc. Por isso, geralmente, para se evitar estes 2 inconvenientes, estava em uso fazerem-se na primavera. Assim mesmo nesta ocasião timo muitos inconvenientes. Vários lavradores que eu conhecia e que não eram apaixonados de caça, quando eram avisados para irem ou mandarem os criados a estas monterias, como ainda era em tempo de andarem com a sementeira do Trimes, não queriam perder um dia bom de sementeira, e então não iam, nem mandavam os criados. E às vezes, para que os vizinhos não dissessem que não mandavam ninguém, mandavam então o rapaz ou velho que guardava as bestas comparecer ao sítio ou da partida, com ordem de no meio da batida ficarem-se para trás e voltar para o monte, quando depois sabiam do resultado da monteria, que queixais sempre era nenhum. Diziam que tinha sido por 9 mal dirigida, mas nunca por mal executada,
que era a principal causa de cada um presentemente fazer o que quer. Estas monterias de certo também tinham outros inconvenientes, a fazerem-se em domingo ou dia santo, ei-lam de ter de se ouvir missa ao nascer do sol, tendo de antemão todos os parochos anunciado nas freguesias a missa para aquela hora, por ser uma hora geralmente mais certa, nunca o cordão pode logo marchar em boa ordem, visto que umas freguesias ficam muito mais distantes do local de principiar a batida, do que outras, ei-lam disto, nem todos os lavradores podem nesse dia santo, obrigar os seus criados a comparecer àquele trabalho, e só vão os apaixonados de caça, a fazerem-se em dia não santificado. Quantos jornais de trabalho se não perdem nesse dia? Eu já assisti a uma calculada em 5.000 pessoas, mas geralmente quase todas se calculavam por 2 ou 3.000 pouco mais ou menos, por conseguinte consideremos com pouca diferença pelo menos em 1.000, os jornais perdidos e vejam por quanto ficam um ou outro lobo que se consegue matar, quando agora pela maior parte das vezes se não mata nenhum. Ei-lam disto não fica só aqui o prejuízo, com que direito redir um cordão de gente unida, e afinal de filas dobradas ou triplicadas, passar por cima das searas que estão, semeadas que por via de regra naquele terreno do cerco a maior parte delas são centeios, e por conseguinte naquela época da primavera já estão encanados ou espigados, e por isso os tenho visto ficar todos de rasto. Aonde está aqui o direito de propriedade que o Código Civil quer manter? Como se combina o tempo defeso para a caça poder criar, e se permite a monteria de cerco a que pouca ou nenhuma caça escapa, principalmente do meio do cerco em diante, quando o cordão vem já todo unido. Para isso antes não proibir o tempo de se caçar, porque morre mais caça em um só dia de monteria 10 de cerco, principalmente se está de algum calor, do que se caçasse livremente em todos os meses proibidos. A caça escapa ao caçador ficando acamada às vezes na distância de 1 a 2 metros, não dando às vezes o cheiro dela ao cão, e se acaso se levanta pode escapar ao tiro e já fica livre, mas não acontece o mesmo na monteria de cerco porque forçosamente de ser levantada, e se não morre aos primeiros tiros não escapa dos segundos ou vai morrer ao cordão fronteiro. As perdizes pela maior parte são apanhadas à mão já cansadas, ou a pau, ou a dente de cão etc. Nada escapa de caça, e é o fim porque agora no tempo de se proibir o caçar, grande parte dos caçadores estão com os lavradores, para estes pedirem e alcançarem licença da autoridade superior, para nestes meses de março e abril, fazerem monteria aos lobos, mas a verdadeira causa é de irem só caçar a caça miúda, com o pretexto da monteria aos lobos. Pergunto eu agora aonde estiveram todo o ano escondidos os lobos que só agora se queixam delas aparecerem e perseguirem os gados. Desenganemo-nos e falemos claro, o principal fim das monterias de cerco nesta época,
é para sofismar o tempo de Fezo para se ir caçar a caça miúda, porque não se lembram ou requerem estas monterias em setembro e outubro, ou mesmo em janeiro e fevereiro não estando as ribeiras cheias, porque nestes meses não prejudicam tanto a agricultura nem se complica com a vedação. Se há pouco foram menos mal-sucedidos, na monteria que fizeram no distrito de Beja no dia 7 de março, e que conta o Diário Popular do dia 20 terem ali morto 6 lobos, fique esta para desconto das outras que tinham feito aonde não tinham matado nenhum, ou quando muito um só. Lá mesmo confessa a descrição da monteria, que mais se mataram-se os povos do lado da ribeira de Alvito, cansados de esperar pelo atraso em que vinham os do torrão, não tivessem debandado antes de se cerrar o cerquilou, e nisto 11 confirma todas as minhas asserções de longa prática, na falta de boa ordem. Do contrário, me admiraria eu, se pudesse ter sido executada em boa ordem como é o indispensável, para o bom êxito, se houvesse agora os elementos de ordem antigos, podiam nessa monteria terem se matado mais de 20 lobos a que atiraram, tudo por falta de ordem no cordão do cerco, como também porque as esperas se colocavam aonde queriam, e algumas começaram logo em atirar a caça miúda, o que nunca foi em tempo algum permitido. Sei destas coisas por me serem logo narradas por cartas de pessoas fidedignas. Também nessa ocasião da monteria mandei um lobo bom para o Museu Nacional, não porque fosse lá morto na monteria nem no terreno destinado para ela, mas sim por gente das alcaçovas que de caminho o mataram na Quinta do Duque, aonde poucos dias antes tinham atirado a 13 e os tinham errado, mas desta vez caiu um na sorte de ser morto. Se presentemente se pudesse dispor dos meios com que antigamente se contava, então nestas monterias de cerco não deveria agora escapar lobo algum, por isso que os campos desde 1834 para cá, estão muito mais limpos de mato, com o grande aumento de agricultura e limpeza dos arvoredos de montado, o que facilita a que o cordão pudesse vir agora em boa ordem, avistando-se uns aos outros, o que antigamente não sucedia, porque havia léguas de mato forte pegado, e debaixo dos montados o mato pegava com a rama do arvoredo. Assim mesmo a boa ordem era tal, e todos empenhados no cumprimento dos seus deveres, que apesar da dificuldade do terreno tão matagoso, sempre se conseguia maior ou menor resultado. Em uma monteria que se fez no distrito de Évora na Serra de Alpedreira, no tempo do brigadeiro Cairo, a que assistiu Queissa e todo o regimento de cavalaria N graus 5, a qual não pude acisar, mas 12 contaram-me logo, juntaram-se no Monte da Serra, centro da dita monteria 42 lobos, 5 javalis, 6 corços, 600 repusas, 10 gatos cravos, e vários outros bichos menores. Agora presentemente aquele mesmo terreno da Serra de Alpedreira está tão limpo, que até poucos coelhos tem. Posteriormente a outra monteria, a que eu assisti, no mesmo local e plano,
juntaram-se 22 lobos, 3 javalis, 2 corços, 212 lepusas, 4 gatos cravos, 6 ditos bravos, 4 texugos, e vários outros bichos menores, de que me não recordo o número por não lhe ligar nesse tempo importância, nunca me lembrando o ter de falar em tal. Daí então começou o período de faltarem os elementos de ordem e sujeição, de que dantes se dispunha para tes monterias, por isso ao passo que o terreno se facilitava para melhor desempenho, o resultado cada vez era pior, até chegar a ser quase sempre nulo. Tudo isto devido à falta de ordem no cordão e em tudo o mais, porque ainda que o cordão venha em tal ou qual boa ordem em vários pontos, como nos outros não suceda o mesmo, por ali fogem os lobos em sentindo tal ou qual fraqueza em um ponto, visto que os lobos correm léguas de uma parte a outra em procura de qualquer descuido, por isso que são muito desconfiados, presentido, e astuciosos, o que não sucede a outra caça. Já me tinham objetado que havendo ainda tropa, porque se não requisitava agora esta, a ver se conseguia a mesma boa ordem antiga, pelo amor de Deus. Nem pensar em tal. No momento em que qualquer soldado desembainhasse a espada, para dar uma pranchada em quem desobedeceu ou respondeu mal, no mesmo instante todos os mais paisanos viravam logo as armas contra ele, tomando o partido do delinquente, e então sabe Deus até que ponto chegaria a desordem. Com tal gente insubordinada e armada, é melhor saber prevenir, do que arriscar a tal conflito depois de tanta desmoralização social. 13 Como tenho sido severo em desaprovar na actualidade as monterias de cerco. Deverei agora ao menos propor algum alvitre que julgue mais adequado, para de alguma maneira substituir estas. Antes julgo mais preferível e exequível, toda e qualquer batida parcial com esperas colocadas no local próprio, porque desta maneira não se estragam as searas de cada um, e só assim se batia o mato destinado a tal batida ou monteria parcial, aonde se presumia ou sabia de estarem os lobos ali escondidos. Estas monterias parciais podiam ser feitas nos meses de setembro e outubro, ou nos meses de janeiro e fevereiro, porque não era o cordão da batida obrigado a passar ribeiras, e podiam ser feitas oficialmente com a presença do administrador do conselho, e isto em todos os conselhos 4 vezes por ano, sendo o local e dia escolhidos por ele, mas nunca nos meses da proibição da caça. Podiam sim 2 ou mais administradores combinarem entre si o local comum aonde colocarem suas esperas, e baterem naquela direção de uma e outra parte os matos que cada um tinha a percorrer, e que se ligavam de um com outro conselho. Acho preferível as batidas ou monterias parciais, porque estas podem se fazer em todo e qualquer tempo, até mesmo nos meses de março, abril e maio, aonde não estiver em vigor o tempo defeso de se caçar a caça miúda, porque se pode escolher sítio adequado a isso,
aonde só hajam matos donde se supõe ou se sabe dos lobos estarem escondidos, não havendo nesse sítio ou escolhido seiaras a espezinhar, ou ribeiras a passar principalmente sendo de inverno, o que não acontece às monterias de cerco, porque forçosamente tinham de se espezinhar as seiaras e passar as ribeiras, e por isso de se partir ou desunir o cordão como já deixei expendido. Também tinha a vantagem de se incomodar pouca gente, veja uma freguesia ou quando muito um conselho, e quando por qualquer inconveniente inesperado, não se pode 14 levar a efeito nesse dia marcado, e se tem de espaçar para outro VG por mudança repentina de tempo que obste a execução, de repente se pode mandar contra-ordem, e desavisar, o que não acontece nas monterias de cerco, por ser preciso ser isso combinado com muita antecipação, e ter de se avisar muita gente dos diversos sítios que concorrem a elas, e quando haja qualquer transtorno para elas se executarem, ainda que da autoridade superior de mania ordem de contra-aviso, a todos os diversos administradores dos conselhos. Estes não tinham tempo repentinamente em ramificar esse contra-aviso, pelas diversas freguesias, principalmente as do campo. Estas batidas parciais e em que é possível haver mais ordem, dão às vezes o mesmo ou melhor resultado comparativamente, do que as montarias de cerco presentemente. O caso também está em serem bem planeadas e executadas, mas sempre se consegue o fim de não incomodar tanta gente, nem prejudicar as seiaras de cada um, e guardar o tempo defeso. Eu por mim há 2 anos nas minhas herdades da Fragossa até a de Morjoanes, fiz com os meus criados, e de alguns lavradores vizinhos, várias batidas neste sentido, e conseguimos matar 9 lobos, e em uma só destas batidas mataram-se 4. Para isto concorreu o plano de não deixar atirar a caça miúda os batedores, coloquei com antecedência as esperas, e a certa hora marcada pelo relógio mandei lançar no princípio da batida uns foguetes, e logo em seguida marcharem os criados a cavalo nas pontas, mais adiantado e gritando, e os outros no centro com buzinas, outros com pistolas atirando tiros de pólvora seca, gritando sempre, e andando para diante depressa sem cessar. Com este meio os lobos tinham de vir correndo direitos às esperas, e não tinham tempo de vir devagar e adiantado, observando de cabeço em cabeço o que lhe está na frente, divisando as 15 esperas que menos cautelosas estão mais descobertas, e por isso como desconfiados entram então a tomar os ventos das que estão escondidas, e tinham tempo de se irem safando para os lados, ou para onde lhe não cheira de estarem esperas, o que sai sempre sucede com a morosidade do cordão ou batedores, vindo, atirando a caça miúda, e divertindo-se. Este alvitre é bom resultado consegui eu, bem vejo porque era feito só com os criados que deixaram o trabalho, para irem àquele serviço que se lhes marcava, e a maneira como, e também porque no meio da batida, mandei lançar ao ar segunda porção de foguetes,
o que concorre para que os lobos e raposas venham logo correndo às esperas, não tendo vagar de vir observando nada, por isso que os próprios cães de caça, costumados em acudir aos tiros do caçador, pela maior parte, quando ouvem o rugido dos foguetos, e o estalar das bombas no ar, fogem espantados. Com muita mais razão os lobos fogem espavoridos, por não estarem acostumados a ouvirem tal. Eila modeste alvitre, como também não deixava atirar nas esperas as raposas, nem aos javalis que ali tenho para divertimento próprio, passavam estes pelas esperas sem serem atirados, e por este motivo os lobos não ouvindo tiros naquele local, iam descuidadamente cair aos tiros das esperas. Eila modeste alvitre de batidas parciais, o verdadeiro plano, que julgo eficaz na actualidade a seguir, era o da recompensa a quem matasse os lobos, mas isto em toda a província, em todos os distritos, e em todos os concelhos, a mesma paga igual. Não entro na apreciação de onde deveria sair o fundo da despesa especial para isso, porque as autoridades superiores ou conselhos de distrito melhor o avaliariam. Só lembro que me parecia que em todas as câmaras deveria haver uma verba especial, destinada a estes pagamentos, e que deveria haver um camarista encarregado desse serviço, a quem os caçadores ou portadores das pelas 16 ainda frescas, as fossem entregar e receber a recompensa de 2 libras ou 9.000 réis por cada uma, a pele deveria ser marcada com um ferro em brasa, e no fim do ano o presidente e mais camaristas tomariam as contas desta despesa acrescentando-se as pelas que se pagarão, e então na presença de todos se rasgavam e inutilizavam, mandando-se enterrar, lavrando-se uma hecta do conteúdo. Mas isto deveria ser feito em todas as câmaras dos diversos distritos, para não virem pesar só aquele adonde se pagasse. A paga das 2 libras devia ser pelos lobos adultos, ou mesmo dos novos já crescidos, desde o 1º de setembro em diante, porque aos novos em criação, se pagaria a meia libra por cada um, o mesmo se deveria usar para com as raposas, pagando cada uma destas a 500 réis, e as criações a 500 réis cada uma pequena, até ao 1º de setembro. À proporção que os lobos e raposas fossem diminuindo, assim se deveria ir aumentando o preço da paga por cada objeto, para estimular mais a curiosidade de se alcançarem, porque na realidade ninguém trata de pôr os meios de matar isoladamente os lobos às esperas, porque as câmaras que antigamente pagavam 4.000 réis por cada lobo, há muitos anos que não pagam nada, por isso tenho ouvido dizer a muitos caçadores do campo, que levam horas e horas de madrugada e ao anoitecer, às esperas dos coelhos e lebres, que antes querem matar esta caça para comer ou vender, do que um lobo, salvo se pelo acaso se lhe vem parar de diante, porque perdem dias de andar de montes em montes, a pedir esmolas pelos lavradores, porque já nas câmaras não pagam nada, e só ainda aqui em Évora,
mas para isso é preciso um atestado do parocho e do regedor, em que prove que foi morto neste conselho. Ora, sendo bem pagos em todas as queimaras indistintamente sem estorvo algum, quantos caçadores já velhos e pouco capazes de trabalhar, não perderiam noites de luar às esperas nas encruzilhadas 17 das estradas, ou sítios mais seguidos por elas, e mesmo de verão ao beber da água, ou levarem para o mato algum animal morto, e esperar que elas o viessem comer, em lugar de esperarem a caça miúda. Pois-se de inverno no tempo da montanheira nos sítios aonde há os javardos, há caçadores que levam noites e noites seguidas, com grandes geadas, frio e chuva à espera dos javardos, porque não farão o mesmo aos lobos se fossem bem remunerados para isso. Muita gente ignora o grande trabalho que há às vezes para se tirar uma ninhada de lobinhos, porque as mães, em desconfiando ou lixeirando o rasto de gente lá ter andado para o pé donde os tinham, mudam os frequentes vezes para sítio ou diverso, e para isto às vezes os caçadores ou os homens acostumados a procurar e tirar tes ninhadas, de dormir e ficar muitas noites no mato, para ouvirem de noite para que lado os pais uivam, chamando-se um ao outro. Também aprovava que os lobos e raposas que fossem mortos, no caso de se fazerem as monterias parciais oficialmente, se pagassem por metade do preço estipulado, do que aquele por que são os outros mortos particularmente. Concluem preferir na atualidade o sistema de boa paga generalizada por todas as partes, a todos outros alvitres, por ser mais profícuo e menos vexatório, e quem se quise divertir a caça que vá quando quise, menos no tempo prohibado. Não me demove a este queixume o galardão de ver isto adoptado, pois só o lembro para conhecimento de causa a quem compete, para se quise por-lhe os meios adequados, estes ou outros quaisquer. Eu cá por mim estou em estado de já me não aproveitar de coisa alguma, por isso faio, como sempre, desapaixonadamente, e não poderei ser taxado de punir pelo tempo defesso da caça meuda, para proveito 18 meu, por isso que há mais de 40 anos não caço a esta caça, e só sim a caça grossa, ou aos pombos bravos com armação, no seu tempo próprio, e que é caça de arribação. Enquanto a lobos, que os matem de esta ou de aquela outra maneira, ou que os deixam de matar, para mim é o mesmo, e não tenho medo delas, porque em aparecendo nas minhas propriedades, sei extingui-os sem vexar ou incomodar ninguém. Évora, 22 de março de 1875. José Paulo de Mira. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg e-book brado contra as monterias de cerco aos lobos na província do Alentejo asterisco 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 update de editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you,
can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or using any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below.
There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1. E below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.2.
IF Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder. The work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E1 through 1.E7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E8 or 1.E9. 1.E3 IF Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works posted with the permission of the copyright holder. Your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E1 through 1.E7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E4 Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.E5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.E6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses You must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8
You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2
Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cost or occur. A. Distribution of this or any project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg Trademark. Project Gutenberg Trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations,
$1 TO cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS. The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and manifest to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the MainPG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Brado contra as monterias de cerco aos lobos na província do Alentejo. The full Project Gutenberg license.